E aí, povo dinamarquês, como é que vocês estão? Eu estou aqui hoje com uma participante muito especial, uma participante não, uma entrevistada muito especial, que é a Gabi do canal Gabi Talalá. Ela mora na Finlândia e a gente teve essa ideia de fazer uma collab para poder conversar e descobrir assim, as coisas interessantes dos nossos países. Assim. Eu moro na Dinamarca, para quem não sabe, e a gente vai então tentar conversar sobre as coisas legais dos nossos países. Então, e aí, Gabi, como é que você tá? Faça uma introdução pro pessoal aqui do canal dinamarquês, para eles saberem como é que você é. Quem que é a Gabi? Sim, claro. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu sou a Gabi Talalá, eu moro na Finlândia. Eu cheguei na Finlândia a primeira vez em 2008, então aí já faz bastante tempo. Eu, entre idas e vindas, eu saí daqui da Finlândia por um tempo, fui morar no Brasil, fui morar em Singapura, mas eu voltei pra Finlândia depois de algum tempo. E nessa eu tenho estado nos últimos 5 anos. Então tem bastante tempo que você tá aí, né? Sim, tem bastante. Cheguei aqui, eu não posso dizer que era tudo mato, porque ainda continua sendo mato, tendo muita floresta, mas eu cheguei aqui há bastante tempo, então mudou bastante coisa desde então. Uma das coisas legais que eu percebo aqui na Dinamarca também é que as coisas não mudam com tanta velocidade como no Brasil, por exemplo, né? Por exemplo, quando eu vejo Copenhague, eu vejo que as coisas, tipo assim, você vê foto de 100 anos atrás, as ruas estão mais ou menos a mesma coisa. Eu imagino que seja um pouco parecido na Finlândia também, né? Sim, com certeza. Eles mantêm essas estruturas antigas, né? Na verdade, claro, eles têm melhorado muito a cidade, sempre estão criando novos shoppings, novas estruturas mais modernas, né? Mas eles tentam manter a identidade da cidade, né? Manter as estruturas como antigamente. Mas realmente a gente não vê tanta coisa mudando em termos assim, a cidade continua a mesma, eles só constroem alguma coisa nova. Por exemplo, último ano eles construíram uma biblioteca em forma de navio, assim, no centro da cidade, ficou bem legal. Então eles estão sempre melhorando, né? Mas a identidade está sempre lá. E hoje você mora aonde? A gente conversou antes, eu sei que você não mora na capital, né? Que é Helsinki. Então, na verdade, eu tô em Rovaniemi, que é a Lapônia, né? Na terra do Papai Noel. Eu tô aqui por um tempo agora. Mas eu morei muitos anos na capital, Helsinki. Mas eu conheço bem Helsinki, né? Também conheço outras cidades da Finlândia, porque eu já morei em outras cidades também. Entendi. E o que você acha, assim, de Helsinki, assim? Porque a gente tem a impressão de que a Finlândia é só neve o tempo inteiro e que as pessoas também, às vezes, não são de conversar muito. Pelo menos aqui na Dinamarca, a reputação que o finlandês tem é que bebe igual ariranha no Brasil. E aqui é igual. A gente tá falando dos países nórdicos, então tem muita similaridade. Bem, falando de Helsinki, né, a capital, é uma grande cidade como outras, né, então tem bastante vida, principalmente no verão, agora que é verão, assim, a cidade tem muita vida, tem muita gente, e ela é totalmente diferente no inverno, né. A gente vê no verão as pessoas, assim, em parques, a gente vê as pessoas fazendo piquenique, tem alguns lagos, então as pessoas vão lá e estendem sua canga e ficam lá tomando sol. Então é bem comum a gente ver em qualquer lugar, em qualquer parque, as pessoas assim. E as pessoas ficam mais alegres, né? Elas ficam mais falantes, por incrível que pareça. Claro que eles são mais calados, os finlandeses são pessoas bem caladas, mas no verão parece que as pessoas elas se tornam mais alegres, né? Mas em compensação, no inverno já é o oposto. A gente quase não vê sorriso na cara das pessoas. E como que é uma Eu cidade? acho que é bem comum. Tem quantos habitantes, mais ou menos, a capital? Olha, eu não sei atualmente, mas eu lembro que até uns anos atrás estava em a base de 500 mil, se eu não me engano. Ok, nossa, tem pouca... Quantos habitantes tem a Finlândia? Você sabe? A Finlândia tem 5 milhões. 5 a milhões? última vez que eu vi meu marido falar, eu acho que era 5 milhões. Olha só, então é mais ou menos aqui, igual pode aqui. Aqui na Dinamarca, acho que tem 5,7 milhões de habitantes. Eu acho que é parecido a população aí dos dois países. Mas claro que a concentração de habitantes é mais na capital mesmo. Eu lembro que eu comentei com você que eu fiz uma viagem para a Finlândia, para Turku, e assim, só que assim, eu não tive uma introdução... Ok, a história foi que eu fui pela minha universidade, eu fui fazer um curso pela minha universidade lá, na Universidade de Turku, só que assim... Eu não vi muita coisa do lado finlandês, porque como era um curso com gente da Europa inteira,
a gente ficou em um ambiente muito internacional, assim. Mas o que eu pude notar é que o finlandês é um povo ainda mais reservado do que o dinamarquês. E assim, mas eu gostei bastante porque, assim, do que eu vi em Turku, por exemplo, porque, assim, era uma cidade muito aconchegante. Você conhece essa cidade? Eu acho que é a segunda maior cidade da É a segunda maior cidade, realmente. Eu estive lá uma vez para pegar o barco para Suécia, na verdade, mas eu não lembro muito bem de como é Turku, mas eu ouvi falar que é uma cidade bem bacana. E realmente é como você falou, o povo finlandês é um povo bem reservado, eles são bem calados, né? Claro, a gente não pode generalizar, claro que existem pessoas mais falantes. Sim. O meu marido, por exemplo, ele é mais brasileiro que eu. Eu costumo rir sobre isso porque ele é muito falante, né? Então ele é o oposto dos finlandeses. Mas normalmente os finlandeses, eles realmente são mais calados, mais reservados, eles não são muito de conversa, né? Não é que nem nós brasileiros que toda hora a gente puxa papo com as pessoas, se você tentar puxar papo com eles, eles vão se manter assim mais na defensiva, sabe? E é bem comum isso aqui. Mas uma vez que você começa a conversar com eles, que eles te dão essa abertura, eles se tornam pessoas bem bacanas. Muito honestas, né? Isso também é uma qualidade dos finlandeses que eu admiro bastante. Eles são um povo muito honesto. Não sei como é que é aí na Dinamarca. Aqui também. Eu acho que tem muita similaridade os países nórdicos. As pessoas, né, essa parte cultural, assim, de serem reservados, de serem pessoas muito honestas, pessoas que confiam muito umas nas outras. Isso eu vejo que é uma característica distribuída nos países todos. Eu já viajei para todos os países aqui do norte e eu notei que é muito isso. A única coisa que eu achei um pouco diferente na Finlândia, como eu disse, é que é como as pessoas são reservadas, ainda mais do que na Dinamarca. E eu notei isso muito quando eu conversava com as pessoas. Eu via que elas nem olhavam para você direito, assim. Às vezes elas olhavam para o chão, assim, olhavam para um outro lugar. Então elas não te encaravam muito nos olhos. E isso é bem comum. Eu notei. Você acha que é assim mesmo? Tipo assim, as pessoas são... É assim. É assim. Claro que tem mudado bastante. A gente pode até dizer que a Finlândia está passando por uma transformação nas pessoas, né? O país está se tornando mais internacional, principalmente Helsinki, né? Nos últimos anos tem se tornado assim um hub na Europa, um lugar, dos destinos mais procurados para turistas, né? Mas as pessoas, elas têm mudado, elas têm estado mais abertas, né? Claro que quanto mais norte da Finlândia, as pessoas mais fechadas elas são, mas dizem que isso é um mito, porque aqui em Rovaniemi, a minha sogra mora aqui, ela disse que, tipo, as pessoas são muito mais legais aqui, mais abertas do que no sul, em Helsinki, né? Eu, sinceramente, eu não vejo muita diferença, apesar que eu vejo que conheço as pessoas bacanas aqui, né? Agora que eu falo finlandês, eu consigo identificar melhor, assim, as pessoas. Mas pro sul, os jovens, principalmente, eles já estão mudando essa imagem do finlandês de ser tão calado, né? Entendi. Mas que nem eu falei, existem dois momentos aqui na Finlândia, o inverno e o verão. Claro que no verão você vê as pessoas alegres e no inverno é comum você ver as pessoas mais caladas, mais tristes, mais introspectivas, Sim. né? E na capital, assim, o que as pessoas costumam fazer, assim, de diversão, assim? Eu sei que no inverno não devem fazer muita coisa, né? Não deve ter muita atividade, assim, além dos bares, assim. Mas no verão, o que as pessoas costumam fazer? Ai, no verão Helsinki é maravilhoso. Tem muita atividade, assim, tem bastante coisa pra fazer. Como eu falei, as pessoas normalmente elas vão pro lago, tomar sol, mergulhar no lago. E também elas fazem muito piquenique, né? Em qualquer lugar da cidade, assim, nos parques. Os parques ficam lotados, principalmente de famílias, amigos, né? Eles levam a sua cerveja, levam o seu vinho, sentam lá e ficam lá o dia inteiro, porque como anoitece tarde, né? Então as pessoas, é comum ver as pessoas até bem tarde lá. E é claro, os bares abertos, né? Muita terraça, muito lugar pra sentar e tomar uma cerveja. Então as pessoas aproveitam bastante o verão. É muito legal porque tem muita atividade. E também, claro, os finlandeses, eles têm o costume de ir para as cabanas, né? Cabanas de verão. Então, nos fins de semana, as famílias se reúnem, ou até os amigos, eles vão para essas cabanas e aproveitam bastante também. É muito parecido com aqui também. Aqui é bem assim, no inverno tá quase tudo morto e durante a primavera e o verão, assim, a Dinamarca vira uma outra. Também tem várias atividades em Copenhague, tem shows e tudo mais. Hoje, atualmente, com o corona, muitas dessas atividades foram proibidas.
Mas em geral, assim, eu também noto essa vibração assim das pessoas, esse ânimo, né, das pessoas em quererem fazer alguma coisa. Mas em falando nisso, como que é assim, como são as estações do ano aí? Eu sei que, por exemplo, aqui na Dinamarca, nós temos aqui basicamente 8 meses de puro frio e 4 meses de um calor ameno assim. E o problema daqui é o seguinte, é que aqui na Dinamarca não neva muito. Então assim, você só tem o frio absurdo e chuva, o que é uma chatice, porque porque na Finlândia eu sei que neva pelo menos, né? É assim todo Mas lugar. é muito parecido, agora isso que você falou é bem parecido com Helsinki, né? Na verdade aqui na Finlândia a gente vive as 4 estações do ano, né? Porque o verão, mas claro, o verão é bem curto, que nem você falou, a gente passa 8 meses aí de frio e os 4 meses, assim, de um calorzinho ameno. Um mês, eu diria que é um mês quente. Aqui na Finlândia tem até um ditado que eles falam que pra acabar o verão, o período do verão, precisa ter 30 dias de sol. Então, mas não quer dizer que serão 30 dias seguidos, né? Então, são 30 dias que podem ser alternados, né? Daí o inverno, né, é bem frio mesmo, mas existem... Agora com essa mudança climática, né, a Helsinki tem mudado bastante, tanto é que esse inverno foi muito ameno. É mesmo? Não nevou, quer dizer, sim, nevou alguns dias, mas como tava calor, como as temperaturas estavam altas, não posso dizer calor, mas as temperaturas estavam acima de 0, então quando nevava, a neve não aguentava, derretia, ficava aquele lamaçal na cidade e muito escuro. Infelizmente, quando não neva, fica muito deprimente, porque por causa da escuridão, né? Então é importante ter neve pra dar, assim, mais um espírito mais natalino e também pra iluminar, né? Mas na primavera, né? Claro, as flores estão ali, a gente consegue ver as cores da primavera. E o outono também é muito lindo, né? A gente vê aí, fica mais as cores de outono, porém um pouco mais deprimente, porque é a época que começa a ficar mais escuro, né? Os dias são mais curtos e dá aquela melancolia. Mas em relação à temperatura, por exemplo, durante o inverno, quanto é que chega, assim, mais ou menos assim? É menos 6 graus, menos 5 graus? Olha, em Helsinki, em janeiro, normalmente, pode chegar a menos 15, já chegou até menos 20, por exemplo, mas claro que não é tão comum chegar a menos 20. Agora que essas temperaturas têm estado mais altas. Mas agora no ano passado, né, esse ano, no inverno do ano passado, as temperaturas ficaram, tipo, positivas, a maioria das vezes, ou um pouco bem brandas, assim, como um menos 2, menos 3. Mas em compensação, no norte, onde eu tô, em Rovaniemi, a Lapônia, que aqui é o Círculo Polar Ártico, né? Aqui já peguei menos 35, né? Então é bem frio. E venta muito também? Em Helsinki, sim, por causa do mar. Então é muito ruim, porque aquele vento gelado que arde as narinas, né? Então, em Helsinki, o clima ele é bem complicadinho no inverno por causa do vento. E chove também, né? Aqui, o que você está descrevendo é bem a Dinamarca. Esse inverno também foi bem ameno aqui na região onde eu moro, perto de Copenhague. E assim, é tanto que, por exemplo, aqui a gente tem que trocar o pneu dos carros por causa da neve e do frio, né? Na verdade é mais por causa da temperatura. Só que esse ano a gente nem precisou trocar, porque a temperatura ficou sempre perto de 0, ficou aí 1, 2, 3 graus e tal. Na verdade, essa troca de rodas de carro, de pneu de carro, é até regularizado, né? Tipo, é obrigatório. Então, né? aqui na Dinamarca não é obrigatório. Você pode trocar meio que se você quiser, porque a temperatura é meio que assim, entendeu? Então não é tão frio quanto a Finlândia. Exatamente. Então, assim, mas assim, eles recomendam, é recomendado trocar o pneu, mas não é obrigatório. Por exemplo, eu sei que na Finlândia deve ser, né, por causa das neves, e eu sei que na Suécia também e na Noruega, muito provavelmente. Aqui é obrigatório. Se você não tiver o pneu de neve, você é multado. E, por exemplo, agora, ainda no assunto de cidades e tal, como que é a aceitação do finlandês para o imigrante, assim, para uma pessoa que está se mudando para a Finlândia? Você acha que existe preconceito? Você acha que as pessoas, elas recebem o imigrante de braço aberto? Qual que é a sua percepção? Quando você fala que é brasileira, por exemplo. Olha, há um tempo atrás, eu li um artigo, na verdade esse artigo até rolou nas redes sociais, que a Finlândia ela foi considerada o país mais racista da Europa. Nossa. Infelizmente, aqui existe muito racismo. Conheço
muitos amigos que já sofreram racismo e preconceito também, né? O racismo a gente fala assim da cor, de onde você vem, do país que você vem, Sim. só que eles têm um preconceito aqui com pessoas, por exemplo, brasileiros, né? Ou pessoas da África ou do Middle East, nossa, Oriente esqueci Médio. em português, Oriente Médio. Infelizmente tem um preconceito aqui. Os finlandeses, eles são muito nacionalistas. Nada de errado com isso, né? Proteger o que é seu, o que é do seu país, né? Mas isso acaba, né, afetando nós imigrantes. Até na hora de encontrar um trabalho, né? O índice de desemprego aqui na Finlândia entre os imigrantes é alto. Infelizmente, apesar que o governo oferece uma integração, né? Ele oferece aí um curso de finlandês quando você chega na Finlândia, se você tiver direito, se você for casado ou se tiver uma razão para estar na Finlândia, eles oferecem esse curso. Eles, né, tentam integrar o imigrante, porém, infelizmente, o mercado ele ainda tem esse preconceito. Porque, claro, que se você estiver concorrendo com um finlandês para uma vaga, a gente já sabe pra quem que vai essa vaga, né? A mesma coisa quando a gente tenta alugar um apartamento. Eu passei por essa situação, né? Na Finlândia, quando você vai alugar o apartamento, às vezes você tem que ver com outras pessoas que estejam interessadas. E é claro que se um finlandês mostrar interesse e você, como brasileiro, mostrar o interesse, provavelmente eles vão preferir alugar pro finlandês. Então, são esses tipos de situações que a gente vê que existe sim um preconceito. Eu lembro aqui. que quando eu fiquei em Turku, eu fiquei em um Airbnb e os meus hosts, eles eram finlandeses. E eu conversava toda manhã com eles e tal. E eu me lembro que era um casal. E eu me lembro que conversando com a moça, ela me contou que a percepção dela era que existia um racismo muito, muito disseminado na cultura finlandesa mesmo. É tanto que ela me contou que na época tinha um partido muito, muito, muito forte de direita que tinha quase 30% do parlamento. Perussuomalainen, que tinha quase 30% do parlamento. Sim. Pois é, infelizmente. Mas claro que nem eu falei, né? Depende também da onde. Claro que o sul da Finlândia tem, na capital, né? Tem mais imigrantes. Mas claro que a gente também não pode generalizar. Mas a gente vê, assim, principalmente nas pessoas mais velhas, né? Esse preconceito. Assim, aqui na Dinamarca, assim, é difícil eu também, assim, dizer que é tudo perfeito, porque não é. Mas, em geral, eu vejo que nas cidades maiores não existe muita discriminação. É claro que existe ainda discriminação com muita gente, né? É difícil a gente generalizar, mas, em geral, o que eu vejo aqui é que em Copenhague, por exemplo, é uma cidade bem multicultural, entendeu? Você vê pessoas de todas as nacionalidades aqui. E eu lembro que minha sobrinha veio pra cá e ela nunca havia saído do Brasil. E quando aí eu levei ela em um bairro só com imigrantes, que a gente queria comer comida do Oriente Médio. E ela ficou assim, estarrecida de ver o tanto de gente morena, que nem eu, lá. E eu falei pra ela, todo mundo dinamarquês, todo mundo nasceu aqui, a maioria nasceu aqui. E ela ficou assim, estarrecida. E então, assim, é uma cidade, Copenhague, por exemplo, é uma cidade que recebe muito turista, entendeu? Tem as universidades aqui que contribuem para essa integração das pessoas, né? Para essa experiência do dinamarquês com o que é diferente, né? Com o que é estrangeiro e tal. Mas, em geral, nesse tempo que eu estou aqui, eu não posso ser ingrato e dizer que existe discriminação, assim, que eu me sinto muito mal pela discriminação, o que é uma coisa boa, mas assim, né, a gente espera que no futuro, com o mundo sendo mais globalizado, as pessoas deixem de discriminar tanto, né? Assim, e com relação a costumes, assim, o que o finlandês tem que você acha interessante, que você acha estranho, por exemplo? Por exemplo, vamos começar assim deixa eu dar um exemplo aqui, no Natal, por exemplo, dinamarquês, eles têm a cultura nórdica deles, né? O que significa que eles gostam de ficar colocando pelas casas pequenos gnomos, elfos. Eles colocam elfos também, trolls. E eu achei isso muito interessante. E na Legal. Finlândia? Não, aqui a gente não tem essa cultura do trolls. Na verdade, tem assim, né? A gente fala pras crianças, né? Que tem um nome pra isso, tonto, né? Que seria os gnomos, ou os ajudantes do Papai Noel, né? Mas os costumes de Natal aqui são bem legais, na verdade, né? Eles só constroem a árvore, montam a árvore no dia do Natal só. Eles vão se preparando, assim, enfeitando as casas, né? Mas o Natal mesmo, pra eles, começa, né, na semana do Natal, é quando eles colocam a árvore, começam a se preparar, fazer a limpeza da casa, preparar as comidas alguns dias antes já.
E eles também têm uma festa que normalmente, claro, que eu acho que existe em todos os países, como uma confraternização, que eles chamam de pico e olo, que acontece entre as famílias, amigos, trabalho, né? Como se fosse uma confraternização. Bem, cultura de Natal é aquela, né? O Papai Noel, a terra do Papai Noel, o Papai Noel vai visitar, presentes, normalmente tem a sauna, né? Que é uma cultura aqui bem forte na Finlândia, essa cultura de sauna. No Natal não é diferente, as pessoas fazem sauna, a sauna de Natal. Aí tem as comidas, né, que são bem diferentes. Aqui eles têm umas comidas bem exóticas, eu diria. E também o quinco, né, que é o lombo. O lombo não, é o porco, na verdade. E eu sei, assim, que, por exemplo, nesse apartamento que eu fiquei, eles tinham uma sauna no apartamento deles. E eles me contaram que, para os apartamentos mais antigos, pelo menos, era muito comum todo mundo ter uma sauna no seu apartamento. Não, na verdade, todo mundo tem sauna na Finlândia. Aqui tem mais sauna do que carro até. Que genial. Todas as casas têm uma sauna. E as que não tem, e pra quem mora em apartamento, claro que em apartamento também pode ter sauna, mas quem não tem sauna no próprio apartamento, tem no prédio. E você pode fazer uma reserva pra ir na sauna no dia da sauna. E como que eles usam isso? A cultura da sauna aqui é muito forte. Como que eles usam a sauna, por exemplo? É assim, é todo dia, toda semana? É todo dia, na verdade, a maioria é todo dia, né? Você vai pro banho, antes do banho você vai pra sauna, porque é muito frio, né? Então a sauna você vai lá, você se esquenta, você relaxa, é mais assim pra relaxar mesmo, né? E depois da sauna toma banho, e no verão a mesma coisa, né? No verão as pessoas têm essa casa de campo, né? A cabana, e quem tem rio ou lago próximo, normalmente tem uma sauna fora de casa, que a gente chama de ranta-sauna, que é tipo, seria a sauna da praia, que você vai na sauna e mergulha no lago. E até no inverno isso acontece também. As pessoas vão pra sauna e mergulham no lago congelado. É bem louco. Isso. E assim, eu sei que, por exemplo, aqui eles têm uma outra tradição no iniciozinho do verão, assim, que eles fazem uma fogueira e queimam. Tipo assim, na verdade, eles encenam a queima de uma bruxa. Eu acho muito macabro. Tem isso também. Tem esse costume também, mas a gente tem no Midsummer. Que é, tipo, São João da Finlândia, né? Eles queimam a fogueira. É uma das maiores comemorações aqui da Finlândia, né? O Juhannus, que a gente chama. Midsummer, o solstício de verão. E tem essa cultura de queimar a fogueira também, pra afastar os espíritos maus, afastar... eu até fiz um vídeo sobre isso. Depois você mostra pros seus seguidores. Pra quem tá vendo o vídeo, então, dê uma olhada, conferida lá no canal da Gabi. E veja esse vídeo lá dessa comemoração. Eu ainda não fiz um vídeo sobre essa comemoração aqui na Dinamarca, mas tá aí uma ótima ideia. Aí fica a dica. E, ok, em relação à comida, então, como é que é? O que você acha, assim, em geral? Você achou que foi estranho a comida? Foi diferente pra você? Como é que você achou isso? Olha, no começo foi estranho, né? Eu não lembro muito bem a minha reação, porque já faz tantos anos, mas eu sei que eu passei fome aqui. Porque a minha família, elas vieram visitar aqui e todos falam que passaram fome aqui na Finlândia. Por quê? Aqui eles comem muita batata. Não tem feijão com arroz, né? Feijão com arroz é a consistência. E aqui a culinária, ela tem o salmão, né? Que é muito comum a gente comer aqui. E batata. Então a batata é como se fosse o básico deles, né? Batata de purê de batata, batata cozida, batata assada, batata de tudo quanto é tipo. E com salmão ou com carne de rena, mais aqui no norte é carne de rena, que eles comem bastante, né? E esse é o basicão aqui da Finlândia. E com salada. Então, quando eu cheguei, como eu comia arroz com feijão, você chega aqui e você sente falta dessas comidas, né? Você tem saudade da comida de casa. Mas aos poucos eu fui me acostumando e hoje em dia eu acho, assim, super saudável você comer a comida finlandesa. Claro que tem a batata, que é um carboidrato, mas enfim, a culinária é bem saudável. Claro que tem as coisas mais gordas, mais aí com muita substância, mais rica em gordura. Mas no dia a dia é bem comum, mais assim, batata. Olha, que legal, assim, como era de se esperar, é parecido com a culinária dinamarquesa também. Aqui muita coisa é na base da batata, pelo menos assim, as refeições tradicionais do país, porque a Dinamarca adota muita coisa de fora, entendeu? Principalmente comida asiática e tal. Então, assim, eles adoram comida da Tailândia, etc. E
Aí Aqui vocês comem também. aquele pão de seio, aquele pão preto? Ah, o pão Centeio, de isso, né? centeio, né? O pão preto, Isso. rye bread. Sim, sim, a gente come aqui bastante também. Você vai no supermercado, assim, a quantidade, a variedade de É pão mesmo? preto, E, assim, é por exemplo, assim, enorme. isso é comido no almoço? Como é que é o almoço do pessoal aí? É, eles comem pão, pão no almoço, pão na janta, pão de manhã, pão a toda hora. O pão também é muito presente em todas as refeições. Mas é assim, eles comem só o pão com alguma coisa em cima do pão durante o almoço, como por exemplo é aqui na Dinamarca. Quem é assinante do meu canal aí já viu os vídeos que eu fiz sobre o almoço aqui. É a mesma coisa aí também, ou eles comem comida quente, por exemplo, durante, né, no almoço? Ah, na verdade, assim, eles comem o pão com comida, Ah, né? É a ok. combinação. É a combinação. Eles comem a comida, né? E tem o pão ali com queijo e manteiga ali pra comer Entendi. junto com a Então comida. é um almoço quente então que eles têm, como no Brasil. É um almoço quente. Sim, é um almoço quente. Claro que eles não respeitam, assim, muito esse Aham. negócio de horário, né? Cada família come num horário diferente. Não é que nem no Brasil que meio-dia a panela tem que estar pronta já com a comida no fogo. Não, aqui eles não têm, assim, um horário certo. Claro que pra quem trabalha, né, quem serve a comida nas universidades ou no trabalho, eles Sim. começam a servir 10h30, né? Acho até muito estranho que 10h30 as pessoas às vezes É. já estão almoçando. Mas, assim, em casa mesmo, no geral, não tem um horário pra comer. Mas o jantar, normalmente, é servido aí entre 5 horas, É 6 parecido horas. um pouco com aqui. Assim, aqui na Dinamarca, se você faz a sua própria comida, por exemplo, no almoço, você tem que levar marmita assim, o que a pessoa faz eles pegam uma fatia desse pão de seio, né? Centeio. De Centeio. seio. E você faz tipo um sanduíche assim, você coloca salmão, alguma coisa por cima assim. E assim, eu me lembro que pra mim foi difícil eu comer dessa maneira, porque é muito diferente. E tem muita gente que às vezes vê os meus vídeos, esses vídeos que eu fiz sobre o almoço e fala assim, pô, no Brasil a gente que tem o bom, porque a gente come arroz, feijão e tal. Só que assim, Verdade. Concordo. As pessoas, quando assim, vêm para pra cá, ser sentem sincero, muita eu me falta. forcei, eu me acostumei e me forcei a ter esse hábito de comer como eles comem aqui. E hoje em dia eu apreciei um bom pão de centeio e tal. E Eu também gosto bastante. Quanto mais preto, e melhor. é tão saudável, tão gostoso quando a gente aprende a comer, entendeu? Só que assim, de novo, quando É é verdade, universidade ou quando é empresa, normalmente existe um buffet, né? Onde as pessoas comem e comem como no Brasil, normalmente. Aham. E esse pão Sim. esse pão não, mas Sim. a carne do cervo que você falou, foi o cervo ou de alce? É De de rena, rena. isso. Também comem carne de alce, né? Mas carne de rena aqui é bem comum também. Aqui também é relativamente comum comer. Eu já comi e gostei bastante, é muito da hora. E eu queria levar então para o último ponto, que é assim, a sua adaptação na cultura. Como é que foi esse processo? Você achou difícil? Foi assim, foi uma loucura? Como é que foi isso para você? E quais foram o seu plano assim para se sentir feliz morando na Finlândia? Então, na verdade a minha chegada aqui foi um pouco complicada, né? Os meus primeiros anos foram difíceis, devido a algumas circunstâncias da minha vida. Claro que o inverno pega aqui na Finlândia, assim, eu vejo muitas pessoas falando, eu adoraria morar na Finlândia, se fosse morar na Finlândia eu seria muito feliz. Eu amo frio, amo escuro, amo estar sozinho, mas na verdade é bem diferente de você estar no lugar e você sentir isso. Você tá distante da sua família, já é um ponto bem difícil de você enfrentar na sua vida, especialmente se você for... quando eu cheguei aqui eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, então eu cheguei bem, né, já no outono, então já tava começando a ficar escuro. Então você passa por aquela adaptação, né, de você estar numa cultura diferente, um choque cultural acontece, e no inverno você se sente mais deprimido, mais sozinho, né? Porque, que nem eu falei, as pessoas, elas são mais introvertidas aqui e elas são muito focadas na sua própria vida, né? Então, você não tem muito Sim. contato com as pessoas aqui. Então, foi bem difícil a minha adaptação justamente por causa disso, né? Eu sou uma pessoa, assim, extrovertida, meio falante, né? Os primeiros 3 anos, então, foram super difíceis pra mim, mas eu, né, comecei a estudar, comecei a fazer faculdade e comecei a focar mais em algumas coisas, né, pro futuro e tal. Porque o importante aqui na Finlândia é você ter algo pra você focar.
Se você ficar só em casa, ficar só pensando na vida e cuidando de casa, Sim. essas coisas realmente bate muito forte essa solidão. Mas se você estiver focado Sim. no trabalho, né? Se você vai focado na sua família, se tiver filhos, por exemplo, filhos também ocupa bastante. Sim. Ou fazer faculdade. Então, isso é um pouco mais fácil para você passar pela adaptação. O importante é ter sempre alguma coisa para fazer. Entendi. E aprender a língua também, eu imagino que seja um pouco... Aprender o idioma é bem importante também, claro, para você se sentir mais integrado, né? Para você poder fazer amizades, claro que nem todo mundo fala inglês, mas aprender o idioma com certeza é algo muito importante. Eu acho que são dicas que eu daria também para quem quer morar na Dinamarca, que é preciso ter esse foco pessoal, né, de compromissos com você mesmo, para você não se sentir meio excluído, porque é uma sociedade onde a socialização requer uma energia enorme das pessoas. As pessoas não são tão abertas como no Brasil. Então, assim, é muito importante. Eu mesmo faço universidade aqui, eu sou membro de um clube de esportes aqui também, trabalho. Então, assim, eu procuro me manter bastante ocupado, porque eu sei que isso essa questão social nos países nórdicos, na Europa em geral, é muito difícil. Mas é isso então. Eu acho que pra vida, né, pra vida no geral, desculpa eu te cortar, mas na vida em geral, né, tem até aquele ditado que fala, cabeça vazia, casa do diabo. Então o importante é você estar sempre, né, tendo alguma coisa em que focar. Exatamente. Então, bom, eu adorei conversar com você, Gabi. Para você, assinante do meu canal, visite o canal da Gabi. Eu vou deixar o link aí na descrição, mas é Gabi Talalá. Excelente. Isso mesmo, Talalá. Excelente o nome do canal dela. E é isso daí, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca e sobre outros países aqui da Europa. E é isso daí. Aquele abraço, valeu e falou. Até mais. Tchau.